Oi, gente, tudo bem? Estou no segundo vídeo de hoje. Já fiz o primeiro vídeo, estou no segundo vídeo de hoje. Eu nem sabia, gente, olha só como Jesus é. Ontem eu falei assim, ontem eu voltei a fazer vídeos, né? Aí eu falei assim pra Jesus, eu falei, Jesus, eu não sei se eu vou, como é que vai ser a minha vida, né? Não sei se eu vou, não sei se eu vou fazer vídeo amanhã, mas olha só, são 5 horas. Agora são 6 horas da manhã e eu tô fazendo o quê? Vídeos. Vídeo com vocês. Eu acordei 5h30. Aí Deus já falou comigo para me fazer o vídeo, porque eu tô de jejum até 7 horas da manhã. Então eu vou aproveitar meu jejum, vou aproveitar que tô de jejum, porque jejum a gente se sente mais próximo de Deus sempre, né? Então vou aproveitar meu jejum e já falei, vou fazer logo o vídeo. Então é isso, gente. Vamos ao vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é qual, meu Deus mesmo? Ah, tá. Eu aceitei ler a Bíblia inteira, porque não foi o pedido de Deus, foi na Sanap. Sanap, gente, que é na minha igreja, é todos aos sábados, onde nós temos, onde nós jovens adultos se reunimos, né, para falar com Deus, para glorificar o nome de Deus, enfim. E lá na Sanap, quando o cara perguntou assim, o rapaz perguntou assim, quem já leu a Bíblia inteira? Eu fiquei morrendo de vergonha, eu fiquei constrangido, Deus me constrangiu, sabe assim? Ele falou assim, você, tipo assim, algumas pessoas levantaram a mão, outras não. Mas eu me senti constrangido de não ter lido a Bíblia inteira. E eu falei, Jesus, a partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia inteira. E comecei a ler a Bíblia desde sábado passado até hoje. E ainda estou em Levítico, ainda estou em Levítico, mas essa Bíblia vai ser lida inteira totalmente. Sim, 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 porque é um propósito que eu tenho com Deus, é uma coisa que eu falei pra Deus que eu vou fazer e eu vou ler a Bíblia inteira assim, todos os dias ler um pouquinho, mas eu vou ler a Bíblia inteira assim. Mas o assunto da Bíblia o assunto de hoje é como isso se deu e como isso está sendo pra mim. Porque, gente, olha só, quando eu decidi ler a Bíblia no sábado passado, aí domingo teve igreja, eu não fui pra igreja. Por quê? Porque, gente, quando você toma decisões, me ia falar tudo uma decisão precipitada. Não foi uma decisão precipitada. Foi uma decisão consciente. Quando você toma decisões posicionadas, quer dizer, se posiciona para Cristo, o mal se levanta, o inimigo se levanta, certo? O inimigo se levanta totalmente, gente. O inimigo se levantou, gente, na hora que eu vim na igreja, o inimigo já se levantou. Porque eu peguei o motor Uber. O motorubi veio tudo carregado, gente. Carregado de tudo quanto é mal. Olha só, olha só. Ele veio falando de macumba, ele veio falando de cartas, ele veio falando de coisas ruins. Ele pra mim não tava muito sóbrio. A moto não era a moto dele. E eu só me liguei depois que ele falou. Ele revelou pra mim. Ele falou assim, eu pensei que você não ia aceitar porque a moto não é a moto que tá aí. E aí ele começou a falar de muita tragédia pra mim. Ele falou de tragédia de caminhão. Ele falou da mulher dele. Ele falou da vida dele. Ele falou da vida dele todo dia pra mim. Ou seja, descarregando tudo em mim. Mas eu com a proteção divina que eu tenho, né? Claro, graças a Deus, eu tenho uma proteção divina. Eu tenho a proteção do Espírito Santo, né? Olha só, mesmo tendo a proteção divina, mesmo tendo a proteção do Espírito Santo, eu ainda fui batido. Por quê? Porque no mesmo dia que eu cheguei sábado, eu comecei a ler a Bíblia. No domingo, no domingo eu não fui pra igreja. Na segunda, que tinha uma cela, eu não fui pra cela, não fui orar pela moça, que toda segunda nós temos uma oração na casa de uma moça. Na quarta, não fui pra célula, que foi o quarto passado agora. E ontem eu falei assim, falei pra Deus na quarta, eu falei, Deus, amanhã eu vou pra igreja sim. O Senhor me levanta, porque eu preciso me levantar. Preciso de resistência, preciso que o Senhor me firme no Senhor para que eu vá para a igreja, porque eu preciso para a igreja, porque tá uma coisa me prendendo. E eu fui para a igreja ontem, gente, foi libertador demais. Tanto é que eu nem fui de moto para vocês verem como, gente, eu acho que eu, sei lá, me traumatizei, nem fui de moto, fui de Uber, porque eu vou de moto, porque é mais barato, claro, né, que minha igreja é longe, é longíssima, mas Jesus me abençoou sempre para mim estar lá, graças a Deus. Então fui de Uber, cheguei lá bem abençoado, protegido, iluminado, graças a Deus. Mas para voltar, voltei de moto Uber tranquilo, tranquilíssimo. Toda vez eu consagro a moto antes de vir, eu falo, Jesus, que o Senhor envie um anjo para mim trazer de moto. Porque, gente, para vir de moto, a moto
Tem que ser. Ah, gente, vai. Todo mundo quer vir confortável, né? Mas, tipo assim, tem moto que é. Que tem, gente, se eu não consagrar a Deus, se eu não consagrar a Jesus, é como se eu tivesse vindo com qualquer pessoa. Então, eu consagro antes de pedir e consagro lá também quando eu subo na moto, porque, tipo assim, fica uma. Gente, é muito. Gente, Deus é maravilhoso demais. Ele manda conforto pra mim, ele manda moto confortável, capacete confortável. Deus é muito incrível. Deus é nosso pai mesmo. Porque ele é tão nosso pai que ele manda que quando nós consagramos a ele e pedimos pra ele manda o melhor pra gente. Então eu falo, Deus, que o Senhor mande pra mim uma moto, uma moto bem confortável. Tipo assim, eu literalmente peço isso, né? Quando eu consagro a ele, né? Ele manda-me sempre uma moto muito boa. Gente, Deus é demais. Deus é demais. Consagre sua vida a Deus, consagre tudo a Deus, porque Deus ele vai fazer por você coisas assim inimagináveis que você. Ele tá no mínimo dos detalhes. Então, assim, Deus é o Deus dos detalhes. Então, quando você percebe, você tem que perceber Deus. É nesses momentos que você tem que perceber Deus, entendeu? É nesse momento. É no capacete limpo, é na moto que ele te dá, é na segurança que ele te dá, é quando o homem te traz em casa, é quando você chega em casa, o homem fala que Deus te abençoe. Olha só, nem todo mundo fala isso pra todo mundo, né? Então, assim, é nesses mínimos detalhes que Deus está. E continuando, voltando na Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia no sábado, né? Eita, já era para assunto de outro vídeo, mas vamos voltar ao assunto do vídeo. Aí eu comecei a ler a Bíblia sábado, não fui para igreja domingo, não fui para célula segunda, não fui para célula quarta. Ou seja, 3 dias sem ir ao encontro com Deus, sem estar em casa. Porque o encontro com Deus eu faço em casa. Nós encontramos Deus, gente, nós encontramos Deus em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. Porque depois que Jesus veio e deixou o Espírito Santo, nós temos acesso direto a Deus, certo? Certo. Então, aí tá. Aí ontem eu fui pra igreja, aí o pastor falou assim, o homem lá, o homem que tava dando um culto, falou assim, Deus te deu uma ideia. E outra coisa muito importante, eu estava sem fazer vídeos também pra vocês. Ou seja, mais uma coisa que eu não sei por que eu falei assim, eu só vou voltar a fazer vídeo depois que eu ler a Bíblia. Porque depois que eu ler a Bíblia, eu vou ter autoridade, propriedade para falar sobre o Senhor. Só que, tipo assim, só que besteira na minha cabeça, sabe? Sendo que eu posso, sendo que é egoísmo meu, eu ler a Bíblia só pra mim e não compartilhar com vocês. Olha só que loucura. Sendo que eu falo de Jesus, sendo que, sabe? Eu parei pra pensar e falei, Jesus Cristo, que loucura que. Gente, olha só como eu tava assim, meio maluco na cabeça, né? Aí tá. Comecei a ler a Bíblia, aí o inimigo se levantou, né? Claro que ele se levantou. Desde vindo de lá. Aí eu não fui pra igreja, aí eu comecei a ficar mais apático, comecei a ficar mais triste. Gente, parece que quanto mais eu lia a Bíblia, mais triste eu ficava. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais triste eu ficava. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia. E até ir pra igreja ontem, tudo mudou. Quando eu fui pra igreja ontem, tudo mudou. Por quê? Por quê? Porque o que o Deus falou pra mim? Ele me deu a ideia, falta me levantar. A ideia, gente, que ele falou pra mim foi a ideia dos vídeos, né? Por quê? Porque eu pretendo muito, 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 e Deus sabe disso, pretendo muito trabalhar com o YouTube. Eu pretendo trabalhar com o YouTube com Jesus, para Jesus. Então assim, ele me deu a ideia assim, mas parece que eu tenho que levantar. Ou seja, eu precisava me levantar para que eu fizesse vídeo para vocês, para falar com vocês, para mostrar o meu Deus para vocês, principalmente. Gente, aqui principalmente é falar de Jesus, para Jesus, com Jesus, para Jesus Cristo tocar vocês. Principalmente, até porque eu tô fazendo isso sem enganar, é claro, né? Eu ganho o quê? Vidas para Jesus. E quero continuar ganhando vidas para Jesus. Mas claro que a consequência disso tudo vai ser eu trabalhar para Jesus, porque consequentemente as coisas vão acontecendo. Eu sei que um dia isso vai acontecer. E eu tenho essa intenção. Eu sou intencional. Eu sou uma pessoa muito intencional. Então, assim, claro que esse dia vai acontecer. Claro que vai acontecer esse dia. E Deus já me disse que vai acontecer. E Deus já me prometeu isso também. Então eu sei que vai acontecer eu sei que vai acontecer isso, mas eu estou fazendo isso no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Os inscritos estão vindo no tempo de Deus e estão vindo muito rápido. Ó, olha pra vocês terem ideia, está subindo muito rápido os inscritos até sábado passado. Aí eu parei de fazer os vídeos, aí desceu, aí começou a parar de subir os inscritos, né? E isso era uma vez de Deus, tipo assim, falando, tá chegando perto, filho, tá chegando perto. E eu parei do nada, por quê? Porque gente, o inimigo não quer que você compartilhe, o inimigo não quer que você fale de Deus para ninguém. O inimigo simplesmente quer que você se destrua, ele quer além de destruir você, ele não quer que você ganhe vidas para Jesus, né? Ele quer que você se destrua e quer que você
vá junto com ele e quer que você leve vida pra ele junto com você. Ou seja, o inimigo se levantou contra mim, claro, né? E mas eu estou firme e forte, lembrando que eu sou firme e forte, lendo a Bíblia firme e forte. E estou lendo a Bíblia muitas páginas por dia. Então assim, o assunto hoje foi vários, né? O assunto hoje foi vários. Então assim, o que eu quero dizer pra você hoje é: comece a ler a Bíblia hoje, mas comece a ler a Bíblia fortemente só depois que você estiver preparado, principalmente no seu espiritual. Por quê? Porque, gente, o inimigo vai se levantar contra você. Vai, gente, a primeira coisa que ele vai fazer vai se levantar contra você. Com certeza ele vai se levantar contra você, porque a última coisa que ele quer é que você saiba da verdade. Então, assim, ele vai se levantar contra você, vai. Mas você, se você tiver firme em Deus, se o espiritual, se você tiver com o espiritual bom, que não, eu estava com espiritualmente bem, estava, mas mesmo assim ainda o inimigo conseguiu me afetar. Ou não era o inimigo, ou era Deus me forjando, ou não sei o que, mas sei que eu não estava conseguindo ir pra igreja, mas eu consegui ontem, e ontem ontem foi libertador pra mim. E amanhã eu vou pra igreja de novo, no sábado, e vou dormir pra igreja de novo, porque vai ter o batismo lá de uma moça da minha cela, e eu quero estar perto, porque quando eu batizei, teve pessoas comigo, e foi muito importante, então eu quero também estar perto dela. Então assim, quando você for decidir ler a Bíblia, decida, mas antes, gente, peça muita força de Deus, peça para o Espírito Santo estar com você, todos os dias se consagre sua vida a Jesus, todos os dias ore 3 horas da manhã, porque eu acordo 3 horas da manhã, todo santo dia para orar. Eu estou de jejum das 7 da noite às 7 da manhã. Eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a cela agora, né, que eu vou. Eu tenho uma vida devocional muito forte com Deus. Eu tenho uma intimidade com Deus muito forte. Eu acredito hoje eu acredito hoje que eu tenho uma intimidade com Deus muito forte hoje. Por quê? Porque Deus fala comigo muito, tipo, gente, Deus fala comigo de uma maneira tão assim, tão profunda, tão forte, que eu sinto que eu tenho uma intimidade com Ele muito forte hoje. E cada dia mais que eu vou ler na Bíblia, mais forte meu relacionamento com Ele fica, e mais a minha intimidade com Ele fica. Mais pleno eu fico, mais a verdade eu conheço, e mais de Jesus eu conheço, e mais de mim também eu conheço. Então assim, ao você querer decidir ler a Bíblia, a dica são: tenha firmamento em Jesus, peça para que Jesus seja seu firmamento, e que você esteja forte no mundo espiritual, e que o Espírito Santo te conduza, e que você peça habilidade, sabedoria, discernimento, entendimento para você entender a palavra dele, porque não é fácil ler a Bíblia não, tá, gente? Teve a parte aqui em que ele faz o tabernáculo dele lá, que foi a parte mais, até agora foi a parte mais difícil que eu li, que ele fala do centímetro, fala de tudo, e eu até brinquei com Deus, eu falei: Jesus, essa parte é pra mim não entender, né? É pra ninguém entender, né? Porque, tipo assim, é centímetro de véu, centímetro centímetro de tábua, centímetro de acaço, de madeira de acaço, centímetro de ouro, é muito centímetro, só você tem que ler. Gente, acho que é impossível. Eu acho que só uma pessoa muito sábia, muito sábia mesmo. Eu acho que só Moisés mesmo pra entender essa parte. Porque eu não entendi, mas eu li palavra, letra por letra, para que entrasse no meu coração. Porque eu sabia que isso ia me ajudar um dia. Tanto é que eu tô falando pra vocês aqui e tá me ajudando Porque, por quê? Porque eu tô falando pra vocês. Então, assim, automaticamente, eu não entender foi algo bom. Foi algo bom, entre aspas, né? Pra falar pra vocês que vai ter partes difíceis, mas vai ter partes fáceis, vai ter partes que Deus vai falar mais que vocês, e vai ter partes que Deus vai falar menos que vocês. Tipo assim, não vai falar menos, mas você vai entender menos, entendeu? Então é isso, gente. Esse foi meu testemunho de hoje, né? Meu testemunho de hoje foi o devocional. Nós estamos no devocional 21, acho. Então, assim, esse testemunho aqui é forte porque, gente, quando você se posiciona para Deus, o inimigo se levanta fortemente. E além disso, eu falei outras coisas também. Mas acrescentei sobre o Espírito Santo, porque você precisa estar com o Espírito Santo muito forte em você precisa de Jesus muito forte em você precisa estar muito firmado em Jesus, para que Jesus venha te limpar, te provar. Porque, gente, Jesus, ao mesmo tempo que Jesus é um Jesus muito bom, ele é um Jesus muito de juízo. Ele é um Jesus muito, como é que eu posso dizer? Muito justo. Então, assim, ele vai te forjar muito, ele vai te lapidando, porque você vai ler na palavra e você vai conhecendo a verdade. Então, automaticamente, quando você vai conhecendo a verdade, você tem que viver a palavra. Ou seja,
Ou seja, gente, é impossível você ler e você continuar sendo a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa. Você vai se lapidando, você vai se forjando, você vai auto se provando, você vai auto se conhecendo. Por quê? Porque a verdade vai entrando no seu coração e você vai automaticamente se limpando. Porque, gente, comece a ler a Bíblia hoje, tá bom? Que é lindo demais, é maravilhoso. Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei bastante, né? Eu falei bastante. Estou falando melhor, graças a meu bom Jesus Cristo. Eu acho que eu faço vídeo toda manhã, porque toda manhã eu tô mais tranquilo. Toda manhã eu acho que em jejum também Deus ajuda muito mais, né? Deus está muito mais comigo. Então, assim, já foi o segundo vídeo de hoje. Eu acho que vou fazer o terceiro para aproveitar que eu estou na presença de Jesus aqui muito forte. Jesus está falando muito fortemente comigo aqui. Então, assim, lê a Bíblia, fique próximo de Deus, tenha uma vida espiritual com Deus, tá bom? Que é muito importante para que você se firme em Deus. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor, gente, não se esqueça, peraí, eu vou fazer isso lá. Vou jogar isso pro começo, tá bom? Vou jogar isso pro começo, porque é muito. Não, vou jogar isso pro começo também. Não se esqueça de se inscrever. Pera aí. Essa parte vai pro começo, mas vai ficar aqui no final também. Pra você que é novo cristão, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de dar um like, gente, porque é muito importante você dar um like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e falar sobre Jesus é relevante, sim. Vamos ser sinceros, né? Falar de Jesus é relevante, sim. Então dá like nesse vídeo, seja relevante também, como o YouTube entende. Seja relevante para Jesus, seja relevante para você e dê um like nesse vídeo para que outras pessoas vejam e entendam sobre Jesus, entendam mais sobre Jesus, entendam mais sobre a Bíblia e fale mais com Jesus e queira saber mais sobre Jesus. Enfim, gente, para saber mais sobre Jesus, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E se essa parte não vai pro começo mais, não vai mais pro começo porque eu gaguejei demais. Então leia a Bíblia, tá bom? É isso, um grande beijo pra você. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.